Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje nós celebramos e comemoramos o 23º domingo do tempo comum. Mesmo que nesse dia 8 de setembro, que cai no domingo, existe toda a tradição litúrgica de celebrar a natividade de Nossa Senhora. Mas, nesse caso, o domingo é celebrado com solenidade. Então, nós temos algumas festas que se sobrepõem ao domingo, são raras, mas pela liturgia da igreja, nós celebramos o 23º domingo do tempo comum com a palavra de Deus que nos ilumina a nossa vida e nos ajuda a ver cada vez melhor o nosso relacionamento com o Senhor. Ao mesmo tempo, vemos o mês temático, o mês da Bíblia. O mês da Bíblia, que já são 48 anos que nós celebramos, tem nesse ano como livro para aprofundar, que já deveríamos estar aprofundando em nossas comunidades, círculos bíblicos, grupos de reflexão, a primeira carta de João. Conhecer o autor, conhecer a época, conhecer os textos, conhecer o esquema dessa primeira carta de João, que durante esse mês da Bíblia nós continuamos com o mesmo tema que tem norteado nossa vida nos últimos anos, para que nele nossos povos tenham vida, que é justamente reflexo do documento de Aparecida, que vai nos ajudando a atualizar a nossa vida cristã no tempo de hoje, e o lema ligado ao livro bíblico que nós aprofundamos nesse mês. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, primeira carta de João 4,19. Isso vai nos ajudando no nosso dia a dia, em nossas paróquias e comunidades, a aprofundarmos e a conhecermos cada vez melhor aquilo que é essa palavra de Deus que nos ilumina a nossa vida. Além da liturgia da igreja, cada dia tem sempre textos bíblicos para que nós acolhamos, façamos a Léxio Divina, tanto na missa como também na liturgia das horas. Nós temos o mês temático da Bíblia, ligado justamente à comemoração do São Jerônimo, que foi aquele que aprofundou, traduziu, comentou a Sagrada Escritura, para que nós possamos também ter esse sabor de acolher a palavra de Deus, de saboreá-la, de deixar com que ela tenha frutos em nossa vida. Mas, além disso, há também esse mês para que nós dediquemos um pouco mais ao estudo científico de um livro da Bíblia, que a cada ano muda, para que, além da Léxio Divina, além da preocupação de viver cada vez mais buscando o Senhor pela palavra, também aprofundemos, ano após ano, um certo livro da Bíblia, como neste ano e nesse mês é a primeira carta de João. E também nesse final de semana, nós estamos tendo em Aparecida o 4º Congresso Vocacional do Brasil, que tem como tema vocação e discernimento, e como lema, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Desejamos que aqueles que estão participando, desde o último dia 5 e vai até domingo, nesse 4º Congresso Vocacional do Brasil, voltem para suas comunidades animados, de poderem cada um serem vocacionados a viver o seu batismo, ser batizados, ser missionários, ser cada vez mais enviados pelo Senhor para ser aqueles que anunciam e proclamam a boa notícia para todos. Nesse final de semana, a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, coloca algumas condições também do seguimento de Jesus Cristo e algumas consequências disso. No Evangelho de Lucas, que é o Evangelho desse ano C, que nós estamos vivenciando, 14, 25 a 33, fala que devido às situações, aos milagres, às pregações de Jesus, muita gente o seguia. Aqui fala que grandes multidões acompanhavam Jesus. Então é muito comum também que nós saibamos que Cristo desperta o entusiasmo das pessoas. Pessoas que seguem, que participam de grandes manifestações. Porém, Jesus sabe que essas multidões que o seguem nem sempre têm essa consciência bem preparada de saber o que significa seguir a Cristo. Significa viver com Cristo. Talvez seja uma das dificuldades que as pessoas têm hoje, onde há um entusiasmo pelo Cristo e multidões participam, mas nem sempre as pessoas têm consciência que significa seguir a Cristo, levar a cruz de cada dia, colocar Deus acima de todas as coisas, viver cada dia mais esse seguimento radical em Jesus Cristo, nosso Senhor. E que significa também uma mudança de vida.
supõe um novo tipo de relacionamento entre as pessoas, nova maneira de pensar, de ser e de agir na família, no casamento, nos negócios, no trabalho, na escola, no dia a dia. É nesse sentido que, vendo essas multidões todas, Jesus se volta e vai colocar essas condições. Que segui-lo significa justamente estar próximo dele e colocar em prática aquilo que ele ensina. É algo muito necessário também para nós hoje. Nós vemos que não basta apenas as multidões estarem entusiasmadas pelo Cristo. É necessário também que nós coloquemos em prática aquilo que nos ensina. E no Evangelho ele coloca algumas condições. Primeiro, de colocá-lo acima de tudo. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento da lei de Deus, mais do que ao pai, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, até da própria vida. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. E assim também viram os discípulos de Jesus, viram também os mártires também. Ao mesmo tempo, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Nós sabemos que não será tudo mar de rosas, sem dificuldades, teremos cruzes na nossa vida, e quem quiser seguir, deve realmente ser aqueles que levam a sua cruz de cada dia. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ao mesmo tempo, para poder ser cristão, realmente supõe essa radicalidade positiva, bonita da vida cristã, de buscar a Deus acima de todas as coisas, de poder passar, levando cada dia a cruz de cada dia e colocar em prática a palavra de Deus na própria vida. Por isso fala que quem quiser construir uma torre, primeiro tem que se sentar para ver se tem como terminar a torre. Ou mesmo alguém que vai guerrear com outro, não vai primeiro examinar e ver se os dois homens que tem podem enfrentar o outro que vem guerrear contra ele, para ver se pode ou não pode, não é? Por isso mesmo, fala a leitura na conclusão do Evangelho: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, a palavra é muito clara, meus irmãos e irmãs, multidões seguem a Jesus. Porém, existem condições para realmente viver no segmento de Jesus. E justamente o Congresso Vocacional do Brasil fala de mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ele está mostrando os caminhos de poder segui-lo, colocando Deus acima de todas as coisas, ao mesmo tempo de carregar de cada dia a sua cruz, a vida também faz parte, a cruz de cada dia, e ao mesmo tempo também, caríssimos amigos e irmãos, de poder ver que essa radicalidade da vida cristã, né, é como construir uma torre e saber se você tem como terminar, não adianta começar e não levar para frente, ou entrar numa guerra sabendo que vai perder, porque não tem como guerrear contra outro. Essas comparações, você vai dizer que para poder ser cristão, supõe justamente que nós saibamos levar até o fim as consequências da vida cristã. E nesse sentido, nós temos na segunda leitura desse domingo, uma belíssima carta de São Paulo a Filémon. Filémon era uma pessoa que tinha certas posses e que tinha escravos na época. E um deles foge e tinha que ser castigado. Foi preso, inclusive. Só que na prisão encontrou-se com Paulo, que também estava preso. Só que Paulo estava preso, né, justamente por causa de Cristo, né? Ou seja, eu também prisioneiro no Cristo Jesus, né? E ele na prisão fala para Onésimo, o escravo de Filémon, evangelizando, e acaba sendo batizado. Então ele escreve para Filémon, dizendo assim: agora eu estou te enviando de volta o teu antigo escravo, mas não mais como escravo, mas como teu irmão. Não vá castigá-lo, né, mas vai acolhê-lo como irmão seu, né? Ou seja, que até podia ficar comigo para me ajudar na minha velhice. Ele fala: eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, podia pedir para que ele me ajudasse aqui na prisão, na minha velhice. Mas seria uma ajuda sua através dele, fala São Paulo a Filémon. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea, não é? Agora, é bom que ele volte, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais o for também para ti. Tanto como pessoa humana, como irmão no Senhor.
Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o também como se fosse a mim mesmo. Seguir a Jesus Cristo significa mudar os critérios. Significa ser diferente daquilo que a sociedade vai vivendo, nos seus erros. Na época existia escravidão, e quem fugisse da escravidão era castigado. Paulo vai dizer, não deve ser assim entre os cristãos. Não deve escravizar o seu irmão, recebê-lo como irmão querido, como se recebesse outro irmão livre. Né? E é nesse aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, que nem sempre aqueles que seguiram a Jesus Cristo tiveram bons exemplos. Muitas vezes tiveram maus exemplos, mas também tiveram muitos que no meio de todo um contexto cultural que era contrário à fé, souberam marchar contra a corrente. Mesmo na escravidão que nós tivemos no Brasil, também tivemos muitos grupos que realmente deram liberdade, não assumiram, não quiseram que fosse assim, mas aos poucos vai se transformando. Ou seja, suponha-se a mudança de mentalidade. Grandes multidões seguiam Jesus, mas quem quiser me seguir é chamado a ter um comportamento diferente. E Paulo mostra bem claro isso, que em relação a Filémon, entregando Onésimo de volta, mas de maneira diferente. Trata-o como seu irmão querido, como se tratasse a mim, Paulo, seu evangelizador, seu apóstolo. É essa consequência do Evangelho que às vezes nos falta em nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, devido à nossa incoerência e pecado, que nem sempre colocamos em prática a palavra de Deus. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos olhando na segunda leitura, na primeira leitura, o livro da sabedoria, dizendo que nós somos chamados a ver que o Senhor tem palavras importantes para nós. Quem investigará o que há nos céus? Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e ainda de argila oprime a mente que pensa. Fala assim, mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Portanto, quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Aquilo que sabedoria refletia e perguntava, nós sabemos que temos uma resposta. Conhecer os desígnios do Senhor, de maneira plena e total, nós podemos conhecer hoje em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, acaso alguém teria conhecido o seu desígnio sem que lhes desse sabedoria e do alto enviasse teu Santo Espírito? O Senhor enviou seu Santo Espírito, enviou seu próprio Filho e nos mostrou o caminho. Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam do que agrada, pela sabedoria foram salvos. Nós temos tantas coisas que nós não conhecemos mesmo aqui, até onde chega o final do cosmos, para onde vão os buracos negros que nós temos no cosmos, qual a profundeza do mar, o que existe na maior profundidade do mar. Quando começa todas as questões, meus irmãos e irmãs, a discernir, e quanto mais o homem se aprofunda no micro e no macrocosmo, mas ele vai ver que tem muita coisa que ele não sabe. Muito mais ainda na alma humana, na pessoa humana. Por isso mesmo somos chamados a buscar nesse mistério da vida e mistério da história, a revelação que vem do Senhor. E no seguimento de Jesus Cristo, de tal maneira caminhar com Ele, que nós possamos também ter um novo comportamento. Contagiar o mundo com a vida cristã, que muda a maneira de nos comportar e de ser. Por isso, não podemos ser apenas uma multidão que segue a Cristo, mas não vive a vida cristã. Sabemos que são muitas situações que multidões seguem a Cristo, que vêm participar de nossas celebrações, de grandes eventos, mas cabe a nós, em nossa vida, evangelizar, aprofundar a fé e dizer as consequências do seguimento de Jesus Cristo. Nós vemos que há uma sede de buscar o Senhor e multidões querem segui-lo. Cabe a nós ajudar a libertar as pessoas para que vivam com alegria a vida cristã, encontrem em Cristo a verdadeira vida. Um bom domingo a todos, que Deus os abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.